Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E hoje é dia de super quinta-feira na Copa do Brasil e você pode fazer a sua aposta lá na 1xBet. Temos aí um Fla-Flu bem animado às 8 da noite e também um São Paulo e Sport. São os dois jogos aí desta quinta-feira na Copa do Brasil e você pode apostar lá na 1xBet. Utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito e você pode ganhar R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Olha que maravilha. 1xBet, parceira do canal Futebolaço, empresa séria, gigante mundial. O link está no primeiro comentário fixado. Além de você apostar e se divertir lá, vocês ajudam aqui o meu trabalho, beleza? Dito isso, vamos aqui a algumas informações. Primeiro, vamos começar com uma palavra do presidente Jorge Salgado. Ele deu uma entrevista exclusiva aos companheiros aí do Lance, reportagem produzida pelo companheiro Joel Silva, né? E vocês vão ver o presidente Jorge Salgado falando desse atual momento. Lembrando que nessa semana ele pediu uma antecipação de uma reunião com a 777 em caráter emergencial, porque a situação do futebol, segundo Salgado, em sua carta protocolada, era alarmante. Então vocês vão ouvir o Jorge Salgado comentando o porquê do pedido dessa reunião, como é que anda essa relação, enfim, vocês vão poder ouvir aí o que foi pleiteado por ele e qual é a ideia dessa reunião que foi acatada, tá? A reunião que estava prevista para o dia 21 de junho vai ser antecipada. Então, com vocês, um trechinho aí da entrevista exclusiva feita pelo Jorge Salgado, exclusiva do Jorge Salgado ao Lance, reportagem do companheiro Joel Silva. A gente fez uma avaliação essa semana que passou, e a gente achou que algumas coisas a gente precisava dialogar com a SAF. A gente precisava ter uma conversa sobre alguns assuntos que a gente julgava pendentes em relação à SAF. A gente colocou em ordem de prioridade, acho que 3 assuntos, tentar saber mais ou menos quais são os planos do ponto de vista de janela que vai haver, se vai haver contratação, etc. Depois a gente também tentar fazer uma avaliação, conversar sobre o que tem saído na mídia em relação a dívidas que não estão sendo pagas e principalmente estabelecer um canal melhor de comunicação entre a SAF e a instituição. A gente acha que esse canal hoje está meio truncado, digamos assim. Ele pode melhorar, ele tem condições de melhorar. Então é isso que a gente vai conversar. Então você vê que a conversa é no sentido de melhorar o processo de relacionamento com a SAF. Me dou muito bem com os diretores da SAF, com o Juan, com o chairman da companhia, que é o Josh. Com todas as pessoas da companhia, a gente se dá muito bem, não tem nenhum problema de diálogo e a intenção é só melhorar esse diálogo. É um parceiro extremamente relevante, importante para o futuro do Vasco. Eu tenho a maior consideração, a maior estima pela 777 desde o início. Então a gente vai fazer essa reunião no sentido de melhorar o relacionamento e tocar em alguns pontos que a gente acha importante. O senhor diz que tem um ótimo relacionamento citando os diretores e os executivos da 777. Então a reivindicação é mais para tratar o interior, né? O que está aqui no Brasil, na figura, por exemplo, do Luiz Melo, do Brax, dos diretores que estão aqui no Brasil. A relação com a 777 em nenhum momento não tem nenhum tipo de problema. É isso? Não, a relação lá fora é a melhor possível e aqui dentro eu vou dizer também que é boa a relação. Não posso me queixar da relação aqui, não. As pessoas que estão aqui na SAF, a gente sempre teve um tratamento bastante cordial de ambas as partes. Agora, a gente tem que melhorar em alguns pontos esse relacionamento, esse processo, né? A gente está passando por uma experiência inédita depois de tantos e tantos anos. Quer dizer, a SAF acabou de chegar, a gente tem 6 ou 7 meses de SAF, né? Então,
você pode imaginar que ajustes têm que ser feitos ao longo desse início aí de integração, né? E é isso que a gente está buscando para melhorar essa integração. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir o trecho da entrevista, vamos virar a chave aqui porque temos alguns assuntos importantes. Na pergunta que eu fiz ao Paulo Brax na última entrevista coletiva, ele fala sobre a questão do meia, que é um jogador que tá para ser contratado, a negociação está avançada, não pode vazar. E aí eu pergunto para ele qual foi a ideologia para se montar esse meio de campo. Por que o Vasco até agora não tem um meia e qual foi a linha de raciocínio? E ele explica, né, que ele queria um jogador de uma alta prateleira, tentou, mirou alto, mas não conseguiu, e para trazer qualquer um, eles preferiram oportunizar quem já estava no elenco. E o GE correu atrás dos nomes e eu vou trazer para vocês aqui. Ele falou que para primeiro volante foi tentado jogadores aí de um gabarito um pouco mais alto. Primeiro jogador, Papo Gomes, meia argentino, 35 anos de idade, inclusive foi campeão do mundo com a seleção argentina agora. Há 3 meses ele até não atua, teve uma lesão de tornozelo e está se recuperando. Mas é um jogador da primeira prateleira que o Vasco tentou contratá-lo. Segundo jogador, Felipe Coutinho. O Vasco procurou o jogador para entender a situação, o nome dele estava pipocando aqui no futebol brasileiro, até atrelado ao Corinthians. O Paulo Brax procurou o jogador para entender a situação. Coutinho disse que naquele momento não tinha possibilidade nenhuma dele retornar ao Brasil, muito menos por empréstimo, e ele seguiu lá na equipe do Aston Villa. Inclusive o Coutinho também está há 3 meses nesse momento agora sem atuar, após uma lesão na coxa, tá? Inclusive lesão essa que o tirou da Copa do Mundo. Bom, outro jogador que o Vasco também tentou, um jogador que é ídolo lá no mundo árabe, saiu jovem aqui do Brasil, é o meia Igor Colorado, né? Ele foi até campeão agora na Arábia Saudita, desbancou o time aí do Cristiano Ronaldo, foi campeão aí pelo Al Ittihad, né? Joga lá do Bruno Henrique, Marcelo Groi e vários outros brasileiros por lá. O jogador estava com o nome especulado aqui no Brasil, mas renovou até 2025 o contrato lá com os árabes. Davi Terãs, o Vasco procurou o Atlético do Paraná no final da temporada passada para o início dessa temporada, mas o Atlético, ao sondar e sentir os valores, o Vasco sequer abriu negociação. Essas apurações são feitas pelo GE, eu estou confirmando para vocês aqui. O Isco, jogador, até corrigindo no vídeo anterior, eu falei que o Isco jogou no Real e na Juventus, perdão, é que a Juventus tinha interesse em um dado momento, por isso que ficou na minha cabeça. O Isco saiu do Real e foi para o Sevilha. Inclusive, ele teve uma desavença com o treinador lá e rescindiu o contrato e está um tempinho livre no mercado. O Isco, um jogador aí com 8, 9 temporadas com a camisa do Real Madrid, também foi procurado, mas não viu com bons olhos uma possibilidade de vir ao Brasil. Ele ainda está sem clube, vê com bons olhos uma ida para a Major League Soccer e quem sabe também ali para o mundo árabe ou ficar em algumas equipes mesmo do futebol europeu. Franco Fagundes, jogador que foi muito destaque, jovem promessa aí do futebol uruguaio. O Vasco abriu negociações, esteve perto de fechar o negócio, mas o negócio acabou não avançando, tá? Então esses foram os jogadores que o Vasco tentou para meia. Falando sobre volantes, tá? O Vasco sondou e buscou informações sobre o Gustavo Cuejar. É uma negociação que os custos envolvidos são muito altos. O atleta aí tem contrato até o meio do ano que vem e é possível que o Al Hilal faça a negociação com o jogador, porque ele não tem sido nem relacionado nos últimos jogos, porque o Al Hilal estourou o teto de estrangeiro e eles devem contratar até outros jogadores. Mas para o futebol brasileiro o negócio fica um pouco complicado porque os valores são altos. Sobre a situação também dos crias, o Vasco sondou a situação do Alan, que tem contrato até o meio do ano que vem, e por hora ele pretende cumprir esse contrato. Uma informação exclusiva que eu dei aqui no canal, situação do Souza. O Vasco abriu negociação, estava muito próximo de fechar, mas ele teve uma lesão no menisco do joelho e aí preferiu ir para o Beijing Guoan da China com medo de vir ao Brasil e não conseguir entregar. Ele está jogando mesmo lesionado e está fazendo um tratamento convencional e como na China joga-se uma vez só por semana, ele vai levando e ele explicou essa situação para os chineses. E eles mesmo assim entenderam que dava para ele jogar dentro dessa situação e ele foi transparente com os chineses. A ideia dele é se recuperar e quem sabe voltar ao Vasco no começo da temporada que vem, tá?
além também do Campuzano, que foi um atleta que o Vasco buscou. Então, sobre meia, atacante e volante, esses são os nomes e essas foram as situações da forma ao qual elas aconteceram. Informações que eu já havia dado para vocês aqui no canal, e o GE fez uma matéria específica só tratando desses temas. Para não ficar só aí nas minhas palavras, vamos ouvir o Paulo Brax também comentando essa situação. E durante a fala dele, ele comenta sobre essa possibilidade do retorno dos crias ao Vasco, comenta também a situação do Andrei. Vou até já adiantar, o Brasil venceu hoje, ou melhor, ontem, a Tunísia por 4-1 e faz as quartas de final da Copa do Mundo no sábado, às 2h30 da tarde, contra a seleção de Israel. Se o Brasil avançar, ele tem garantido mais 2 jogos, ou a final do Mundial, ou a disputa de terceiro lugar, dependendo dele avançar ou não na semifinal, tá? A única possibilidade de termos o retorno rápido do Andrei e do Marlon Gomes é o Brasil ser eliminado nas quartas de final para Israel, tá? Então vou deixar com vocês o Paulo Brax agora comentando essa situação, tanto da possibilidade dos crias voltar e desmentindo informações que esses jogadores disseram não ao Vasco da Gama, de que não teriam interesse de retornar, só não dá para fazer isso nesse momento. E ele aproveita e comenta também a situação do André e se tem clima para o jogador voltar ao Vasco depois de toda a situação dos agentes aí estarem até ameaçando ingressar na justiça. Inclusive nessa vitória da seleção ontem, contra a Tunísia nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Andrei marcou 2 gols e o Marlon Gomes deu uma assistência. Então com vocês o Paulo Brax comentando essas duas situações, tanto do Andrei como as negociações com os crias. Quando você pergunta sobre atletas que não quiseram vir para cá, nenhum deles foi cria do Vasco, nenhum deles. Eu disse que atletas mirados na contratação da primeira janela, alguns deles não quiseram voltar ao Brasil, atletas que jogam na Europa, e alguns não quiseram vir para o Vasco. Mas nenhum deles foi cria do Vasco, não. Todos os crias do Vasco, todos os ex-jogadores do Vasco, sem exceção, nenhuma, estou buscando aqui, estou te respondendo e buscando na minha memória, nenhum deles falou que não queria voltar ao Vasco, ao contrário. Alguns nomes já vazaram, como o do Felipe Coutinho, do Souza, que teve aqui dentro do CT, do Alan, do Alex Teixeira, que está aqui, de outros atletas que a gente conversa, mas que por outras razões, e não da vontade deles, a gente consegue fazer a contratação. O cria Andrei, já negociado com o Chelsea, retorna ao Vasco, sim, assim que terminar a participação do Mundial. Eu não tenho conhecimento interno no Vasco sobre o processo do Andrei contra o Vasco. Eu vi pela imprensa. E não questionei o staff do jogador, não questionei o jogador sobre isso. E eu preciso tentar sempre separar uma questão da outra, para impedir que isso interfira na parte técnica. Vários ídolos da história do Vasco também já reivindicaram os seus direitos na justiça. E nem por isso tem as portas fechadas aqui. Então, no meu planejamento, eu conto com o Andrei e com o Marlon Gomes assim que terminar o Mundial Sub-20, a participação do Brasil, para eles serem integrados aqui. Não vejo aqui internamente um clima ruim para ele. E, de novo, não recebi formalmente dentro do clube essa manifestação de processo dele ou do staff dele contra o Vasco, nessa repactuação que foi dessa nova vinda dele. Bom, galera, então é isso. Tá feito o registro e as atualizações para vocês sobre todas essas situações. Andrei, cria, situação do Jorge Salgado aí, do Clube Associativo também, junto à SAF, enfim. Tá feito o registro e olha a hora que eu gravei o vídeo, ó. 4h47 da madrugada. Acabar de editar, já subi para vocês e aí eu vou dormir. Tô virado de um dia pro outro. Vocês acham que é mole? Não. Então é isso. 1, 2, 3. Futebolaço, tamo junto, família. E logo mais aí, próximo da hora do almoço, meio-dia e meia, eu chego com a nossa segunda edição.
Tamo junto.